Meu amigo e minha amiga, uma denúncia que eu fiz aqui neste canal em 2023 se consolidou e o bandido que roubou dinheiro público foi indiciado pela Polícia Federal. Para quem não está sabendo do que a gente está falando, o deputado federal Gustavo Gayer, do PL de Goiás, foi indiciado pela Polícia Federal. Entre os crimes que a polícia atribui a ele estaria o crime de peculato por desviar cota parlamentar. A gente denunciou isso aqui no meu canal em 2023 e denunciou também na Folha Democrata, que era um outro veículo que eu fazia parte. Hoje eu não tenho mais nenhuma ligação com a Folha Democrata, mas o Gustavo Gayer se lascou. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, depois de ficar aí um dia ou dois praticamente sem postar vídeos, estou de volta na minha terra, estou aqui em Aracaju, cheguei na última quinta-feira, aquela maluquice que vocês viram em São Paulo, voo cancelado, voo mudado de dia, voo remarcado, graças a Deus o meu que estava marcado para quinta-feira não foi remarcado, mas foi atrasado em mais de uma hora, mas voltei para minha casinha, voltei para minha terrinha, tava com saudade da minha esposa, dos meus bichos, do meu povo aqui também do Nordeste. Queria agradecer a todo mundo que compareceu na festa da Revista Fórum mais uma vez, super carinhosos comigo, me trataram super bem. Agradecer ao chefinho e à chefinha, ao Rovai e a Adri por ter me convidado para fazer parte da família Fórum e trazer para vocês aqui, meu amigo e minha amiga, uma coisa importante, né? Por quê? Quem acompanha o meu trabalho aqui há um certo tempo sabe que eu faço um trabalho não só de formação política, com a linguagem mais direta, não só de militância política, mas também um trabalho investigativo. Claro, meu trabalho não é sobrepor o trabalho da polícia, não é atrapalhar o trabalho da polícia, mas sim colaborar de alguma maneira. E lá em 2023, uma pessoa mandou uma mensagem para mim pedindo para eu fazer uma pesquisa sobre a relação do gabinete de atendimento do deputado Gustavo Gayer na época lá, com a escola de idiomas que ele tinha. É com IN mesmo, tá? Inclusive estava assim na razão social e tudo na época. E aí eu comecei a pesquisar e descobri um monte de falcatrua. Descobri que ele tinha alugado o mesmo endereço que era a escola de idioma dele para ser o seu comitê de campanha durante a eleição de 2022 e que um mês antes da campanha ele tinha aberto uma empresa chamada Academia Gayer, que ele manteve no mesmo endereço que era pago com o meu dinheiro e com o seu dinheiro, ou seja, utilizou um endereço pago com dinheiro público para manter um negócio privado. Na época, o Pedro Zambara trabalhava comigo na Folha Democrata, a gente entrou em contato com a assessoria não quis responder. Recentemente, eu fiz um material também, no ano passado ainda, com a Revista Fórum, quando aconteceu aquela operação da Polícia Federal, pouco antes da operação da Polícia Federal, na verdade, né? Alguns meses antes. A gente entrou em contato com o gabinete dele também para poder se posicionar. A resposta que eles deram foi que ele estava sem tempo, o que a assessoria dele disse, né? Que ele estava sem tempo para poder escrever uma receita de bolo. E aí a Polícia Federal indiciou ele por suspeita de desviar cota parlamentar, por várias coisas, tá? A minha denúncia estava relacionada a um outro esquema. A polícia descobriu que além do esquema que eu denunciei, também tinha um outro esquema envolvendo um auxípio, que recebia supostamente também emenda parlamentar e que ele, em tese, desviava o dinheiro dessas emendas, tá? Gayer é indiciado pela Polícia Federal por suspeita de desviar cota parlamentar. Além do deputado, um familiar e integrantes do seu gabinete também foram indiciados por associação criminosa, falsidade ideológica, falsificação de documentos particular e peculato desvio. E aí, na época que eu fiz a denúncia, muita gente disse que não tinha pé nem cabeça, que eu estava basicamente querendo like, view, né? Em especial o pessoal do Gustavo Gayer. E tá aqui na época a matéria que eu fiz. Toda a investigação foi feita por mim, só que na época eu não tinha tempo de escrever a matéria. Quem escreveu a matéria foi o Pedro Zambarda. Quem investigou o caso, Carlito? Quem investigou o caso todo foi eu, né? Eu só passei o material pro Pedro converter isso em um texto, né? Então, o texto do Pedro Zambarda, a investigação toda é minha. E tá aqui, ó, exclusivo. Veja informações do gabinete do deputado Gustavo Gayer, onde estão outras empresas. Apuração do historiador Carlito Neto. Tá aqui, ó. Eu fiz todo o trabalho, descobri aqui que ele tinha utilizado, por exemplo, ó, o mesmo endereço que era a escola de idiomas dele. Tá aqui, ó. Escola de idiomas, ó. Gustavo Gayer Language Institute, que era no mesmo endereço que era o comitê de campanha dele, no mesmo endereço que era o gabinete de atendimento dele. Tá aqui o contrato que ele anexou junto à Justiça Eleitoral, né, com o valor e tudo. Aqui, ó, documento confirmando aqui, inclusive, ó, tudo que ele tinha declarado naquela altura. Inclusive, ele tinha uma empresa chamada, aqui, ó, Gayer e Gayer Idiomas LTDA, né? Depois ele tinha aberto uma outra empresa chamada Academia Gayer,
que foi aberta no dia 7 de julho, ou seja, cerca de um mês antes de ele alugar o espaço para ser o comitê de campanha dele. Então ele usava os dois espaços ao mesmo tempo, né? Ele usava para ser o gabinete e o comitê de campanha, depois passou a utilizar o espaço como seu gabinete de atendimento aos seus apoiadores lá em Goiás, já que virou o gabinete de atendimento dele lá em Goiás. E aí eu fiz a denúncia na época, né? Até o dia 5 de junho, o gabinete de 2023, quando eu fiz lá a denúncia, o endereço estava lá no mesmo endereço que era a empresa, o gabinete dele, né? A empresa Academia Gaia. Depois da minha denúncia, ele solicitou a mudança na junta comercial. Eu entrei em contato com a junta comercial de Goiás, tive acesso a isso aqui, paguei na época para ter acesso a isso aqui, tá? Tá aqui os dados todos comprovando o endereço, que era o mesmo endereço, tudo igual. Aqui é o documento que eu peguei lá, ó, dentro da junta comercial, que eu paguei para ter acesso. E o Gustavo Gaia foi burro, por quê? A gente costuma dizer que bolsonarista geralmente rouba e passa recibo, né? Mas muita gente enxerga isso apenas como uma ironia. No caso do Gustavo Gaia não foi não. Ele roubou dinheiro de cota parlamentar e passou recibo. Inclusive tá aqui o recibo de pagamento do aluguel do gabinete dele de atendimento, referente ao pagamento do gabinete de atendimento dele. Era no mesmo endereço que ele tinha as empresas, né? Academia Gaia, e tinha também a Gaia Language, também tinha outra chamada... não, é isso mesmo, a Gaia Language Institute, tinha a Academia Gaia. Na época eu fiz essa denúncia, muita gente desacreditou que daria alguma coisa, disse que estava demorando muito, eu falei que era normal, que era o trabalho que a polícia fazia, tanto que no ano passado, quando teve a operação da polícia que chegou no Gustavo Gaia, ainda envolvendo a OCIP e parte do desvio de dinheiro público ali da cota parlamentar, tinha informações que a polícia não tinha acesso e que quem me segue aqui vai lembrar que eu fiz um vídeo ano passado na porta da Polícia Federal, porque eu fui lá levar o dossiê que eu tinha, eu imprimi tudo, deu acho que mais de 70 páginas o dossiê que eu tinha levantado, sei lá, 40 páginas, eu não lembro agora, levei e entreguei diretamente na mão da delegada aqui em Aracaju, na Superintendência da Polícia Federal, para que esse material fosse anexado a investigação que a Polícia Federal estava conduzindo. Eu citei lá, por exemplo, que esse site aqui, que era supostamente de um assessor do Gustavo Gaia, e que ele teria dado para o filho do Gustavo Gaia, só que esse site, ele era registrado em nome de uma empresa chamada Quartelium Treinamento LTDA. O que é a Quartelium Treinamento LTDA, Carlito? A Quartelium Treinamento LTDA, ela é registrada, o domínio, né, do desfazuel.com, que era a loja, que era do assessor do Gaia, e que ele deu de graça para o filho do Gustavo Gaia, se não me engano é Gabriel, acho que é o nome do filho do Gaia. Essa loja, né, o Desfaz o L, que era do assessor do Gaia, que passou para o filho do Gaia, tinha um domínio, o desfazuel.com, tinha domínio registrado no nome do sócio do Gustavo Gaia na Academia Gaia. Por quê? A Academia Gaia LTDA era do Gustavo Gaia, junto com um rapaz chamado, se não me engano, Rafael Nogueira. Eu acho que era esse o sobrenome dele. E ele era um dos sócios aqui da Quartelium Treinamento LTDA. E é o que aconteceu? Depois que eu fiz essa denúncia, a gente entrou em contato várias vezes, falamos ali com a assessoria do Gustavo Gaia para se manifestar. Eles sempre tiveram ali algum tipo de desdenho. Tanto que na última vez que a gente entrou em contato através da revista Fórum, a resposta que a assessoria dele passou foi que ele estava sem tempo para escrever uma receita de bolo como resposta. E aí no artigo que a revista Fórum publicou na época, que eu fiz um vídeo aqui no canal também, eu falei, olha, ele disse que está sem tempo de responder nesse momento escrevendo uma receita de bolo, mas muito em breve ele vai para o Xilindró e aí ele vai ter tempo de escrever receita de bolo, vai ter tempo de escrever livro sobre bolo, vai ter tempo de escrever tudo. E agora a gente tá aí. Inclusive, no final da matéria lá, eu dizia que essa prática que ele tinha cometido era comumente atribuída ao crime de peculado, que também era conhecido como rachadinha. Hoje, meu amigo e minha amiga, a gente vê a informação que foi publicada ontem ainda, na verdade, né, que o Gustavo Gaia foi denunciado, indiciado pela Polícia Federal. Por que eu tô falando isso pra vocês aqui? Porque é muito importante esse trabalho que a gente faz, gente. Eu tenho outro veículo agora chamado Folha em Foco, né, que é um veículo que eu criei, que inclusive queria pedir a vocês que, se não são inscritos, se inscrevam lá. Eu tenho quase 7 mil inscritos, tem vídeo diário. Eu não tô publicando vídeo esses dias porque eu tava lá em São Paulo, cheguei de viagem de São Paulo ontem à noite, vou ver se eu volto a gravar
a partir da segunda-feira. Vou ver se eu volto a fazer lives, né, a partir da segunda-feira. Vou ver não, eu volto a fazer lives a partir da segunda-feira. Mas se inscrevam lá. E eu queria pedir a vocês também que colaborassem com o nosso Pix, ó. Pix do canal é esse que aparece aqui no alto do vídeo para você. Você pode apontar o celular para esse QR Code aqui que você já colabora com a quantia que você quiser. Você pode digitar o nosso endereço de Pix também, que é esse aqui, ó, ohistoriadoroficial@gmail.com. Você pode se tornar membro do canal, mas eu peço encarecidamente a vocês, apoiem o trabalho de gente que é independente como eu aqui nas redes sociais. Por quê? Porque vocês não vão ver esse tipo de denúncia na grande mídia tradicional. Só para vocês terem noção, no nosso próprio campo, eu procurei alguns veículos aí que são gigantescos, inclusive um aí que se vende como a Globo News da esquerda, mandando esse material, que eu tinha provas, que a gente podia denunciar lá, que eles tinham um alcance maior que o meu, que eles não precisavam nem me dar o crédito se não quisesse, mas tinha de denunciar. Eles simplesmente ignoraram porque o material não era exclusivo deles. A revista Fórum não. Quando eu procurei a revista Fórum, quando eu procurei o DCM, quando eu procurei o 247, quando eu procurei o GGN, eles já me deram espaço. A revista Fórum a primeira e depois os outros. Mas esse veículo não deu. E essa denúncia do Gustavo Gaia, ela poderia ter tido uma pressão muito maior se esse veículo tivesse ajudado a divulgar lá em 2023, quando eu procurei, mandei mensagem, mandei todo o material, mandei o dossiê que eu tinha, simplesmente foi ignorado. Agora, a gente está vendo tudo o que está acontecendo, meu amigo. E saiba que você que está do outro lado tem uma participação direta nisso. Se a gente está vendo hoje o Gustavo Gaia sendo indiciado pela Polícia Federal, com possibilidade de ele se tornar inelegível e ser preso e ter de pagar, inclusive, uma pecúnia, né, uma indenização por conta do roubo do Estado brasileiro, saiba que você tem uma atuação direta em tudo isso que está acontecendo. Não é fácil fazer esse trabalho, é muito difícil. A gente tem recursos precários, né? Por exemplo, essa semana que eu fiquei em São Paulo, a minha monetização cai no mínimo aí uns 20, 30%. Por quê? Porque eu não consigo gravar mais de um vídeo por dia e nem consigo gravar todo dia. Tanto que eu gravei vídeo segunda, terça, eu acho que eu gravei na quarta. Eu não lembro se eu gravei na quarta, mas enfim, eu gravei vídeo segunda e terça, eu não lembro se eu gravei vídeo na quarta, acredito que eu gravei na quarta, mas não consegui gravar na quinta, gravei só um vídeo, né? Então tudo isso impacta na minha monetização. Então se você gosta desse trabalho, colabora financeiramente com a gente também, qualquer quantia. Carlito, eu só posso ajudar sendo membro por R$4. Pode. Se torne membro aqui por R$4. Carlito, eu posso mandar R$20 aqui no Pix, né? Ou aqui no endereço que apareceu aqui embaixo. Eu posso mandar, Carlito? Pode. Carlito, eu posso colaborar com mais. Eu posso colaborar com R$100, com R$500, com R$1.000, com R$2.000. Eu posso fazer uma colaboração por mês de R$300. Pode. Ajuda muito, gente. Porque esse trabalho aí, na época que eu consegui fazer sozinho. Alguns têm custo, né? Que eu tive de pagar junta comercial, tive de incomodar alguns amigos advogados para me trazer algumas explicações sobre alguns pontos, tive de ligar para alguns amigos que são assessores de parlamentar para me esclarecer algumas coisas sobre as contas públicas. Mas se vocês ajudarem, a gente consegue chegar lá muito mais fácil. É como diz o ditado popular, né? Uma andorinha só não faz verão. Mas se a gente se somar nesse projeto, meu amigo e minha amiga, a gente consegue chegar sim lá, porque se o Gustavo Gaia hoje está indiciado e provavelmente será condenado porque ele é um ladrão, e isso eu não tenho nem medo de falar, porque como eu mostrei para vocês, ele roubava dinheiro público e ainda anexava a nota pedindo reembolso no próprio site da Câmara dos Deputados. Se você puder colaborar, eu agradeço bastante, tá certo? Mas de antemão, compartilhe o vídeo, se inscreva aqui neste canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Se você puder também inscrever na Folha em Foco, né? A gente tem lá, ó, que é esse canal aqui, ó, Folha em Foco, a gente tem já lá 545 vídeos, o canal tem 2 meses de lançado, 2 meses e meio, vamos pro terceiro mês agora. Temos já 545 vídeos, tem as lives que a gente faz lá, ó, todo dia aqui live, ó, todo dia live, e a gente só consegue fazer isso com a ajuda de vocês. Então eu queria agradecer a todo mundo que tá aqui, queria agradecer a todo mundo que compareceu no evento da Revista Fórum, e queria de novo pedir encarecidamente, que a gente está pedindo ajuda financeira, gente, pra gente poder ter uma equipe para apurar essas coisas, que eu tenho um monte de denúncia para fazer, um monte. Eu já tinha citado a questão do Alcolumbre, que eu já sabia que o nome dele tinha sido citado na Operação Carbono Oculto em um depoimento. Eu sei de outros nomes também, só que eu preciso de uma equipe que me ajude. Ah, Carlito, mas e se a gente arranjar voluntários? Esse tipo de situação é complicada porque, como são informações muito complexas, você precisa ter pelo menos um contrato ali de confidencialidade com a pessoa, porque caso a pessoa vaze algo que não poderia ser vazado, que comprometa inclusive a fonte, ela seja responsabilizada. Quando é um trabalho voluntário, a gente não pode cobrar muito de quem está ali fazendo algo de forma voluntária, porque muita gente às vezes não tem nem experiência ali no que está fazendo, está ajudando só pela boa vontade mesmo. Então, se você puder ajudar, ajuda, porque quem está com o pé na cadeia agora é o Gustavo Gaia, mas tem outros tantos que estão com o pé na cadeia, graças à denúncia que a gente fez aqui também, como é o caso do Nicolas. O Nicolas se tornou réu em uma denúncia que foi formalizada por mim e por algumas outras pessoas, no caso envolvendo aquela menina trans que ele divulgou nas redes sociais. Ele se tornou réu naquele caso. E uma das pessoas que denunciou o Nicolas foi eu.
Então, se você puder colaborar, colabora. Se inscreva no canal se você não puder colaborar financeiramente, deixa seu like, se inscreva lá na Folha em Foco também. Grande abraço, meu amigo e minha amiga. Tudo que eu falei pra vocês está aqui no comentário fixado e até o nosso próximo encontro. Tchau!